cidade é feita de histórias e memórias. São pedaços de vidas entrelaçadas, moldadas pelo tempo e preservadas na arquitetura, nos costumes e nas tradições de seu povo. Mas há algo que vai além do que os olhos podem ver ou os registros podem contar. Para entender verdadeiramente um lugar, é preciso ouvir suas lendas, os contos que atravessam gerações, misturando o real e o imaginário coletivo. Vamos mergulhar nesse universo mágico, explorando as histórias que deram forma à alma de São João del Rei. E para isso, contaremos com a sensibilidade e o talento do grupo Lendas São Joanenses, que mantém viva a tradição dessas narrativas através do teatro, unindo arte, memória e imaginação. Prepare-se para uma jornada onde o real e o fantástico se encontram, guiada pelas vozes e pelos gestos de quem conhece São João del Rei como ninguém. O Lenda surgiu há 16 anos atrás, né? Depois de um projeto feito pela prefeitura sobre condutores de turistas estrangeiros. Nós fizemos esse curso e começamos a estudar a cidade durante a noite, que era o nosso período, todos trabalhávamos. Aí surgiu a ideia de um roteiro noturno falando aqui do centro da cidade. Daí encontramos um livro chamado Contam Que, do Lincoln de Souza, escritor e jornalista são-joanense. Então a gente pegou as lendas de lá e começamos a contar as lendas. O princípio foi todo esse, mostrar a beleza da nossa São João del Rei durante a noite e mostrar esse patrimônio cultural que a gente tem, né, e material, que são as lendas da nossa cidade. Eles pegam um livro do Lincoln de Souza e começam a montar uma maneira de contar a história, né, através das lendas, que foi inclusive a questão de colocar as pessoas vestidas a caráter, né, dar uma vida à história. O Lendas, esse ano completa 18 anos e eu faço 17 de projeto. Nossa, a importância é o resgate material, né? O passar, a contação de histórias, que antigamente era comum, principalmente na cozinha, bem do ladinho do fogão a lenha, e aí os pais, os avós passavam isso para as crianças e com o tempo, com a tecnologia, foi se perdendo. Então esse resgate que a gente faz é muito importante. A gente sempre procura interpretar essas lendas onde elas ocorreram. Então a gente vai na Rua Santo Antônio e apresenta o retrato. Vai aqui perto do Solar, quando é possível, apresenta essa lenda. Então a gente tem um material muito rico, muito farto para a gente poder explorar ainda aqui com as lendas também. O grupo teatral Lendas São Joanenses é uma iniciativa cultural em São João del Rei que busca resgatar e preservar as lendas locais por meio de apresentações teatrais nas ruas do centro histórico da cidade. Fundado em 2007, com uma equipe formada por 15 pessoas, incluindo atores, coordenadores, sonoplastas e equipe de apoio, o grupo busca dar vida às histórias e mistérios da cidade. As encenações são baseadas no livro Contam Que, do escritor são-joanense Lincoln de Souza. O percurso das apresentações inclui locais emblemáticos, como a Igreja do Rosário, Rua Santo Antônio, Matriz do Pilar e Lago do Carmo, proporcionando ao público uma imersão nas histórias e no patrimônio cultural da cidade. O projeto já foi reconhecido em 2010 com o troféu Rodrigo Melo Franco de Andrade, pela Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais, destacando-se na categoria de salvaguarda de bens de natureza e material. As apresentações atraem turistas de diversas regiões, interessados em conhecer mais sobre o rico folclore local. O público é sempre o turista, né? Mas é muito comum a gente ver pessoas da cidade também prestigiando. Tem pessoas que toda vez que sabe que tem um projeto que faz questão de participar. Isso pra gente é muito bacana, porque um dos objetivos é a gente perpetuar esse patrimônio material que a gente tem na cidade, que é pouco divulgado, que é pouco explorado, né? Eu acho a iniciativa muito bacana, né? Eles contam a história de uma forma assim, muito bacana, porque eles interpretam a história, então assim é bem mais atrativo, né, você assistir e as pessoas, acho que elas conseguem sentir isso mais nessa forma de teatro, né, do que se fosse apenas uma contação de história. O que me chamou são os atores, porque realmente na questão do espetáculo eles se entregam de corpo e alma para aquilo, e a gente vê que chama muita atenção, porque
Gostamos de ouvir história, né? E a questão da pessoa já interpretar a história, estando dentro do personagem, isso chama muita atenção. A alegria é o contato com o público, não tem como. A maior expectativa de, né, enquanto atriz, né, enquanto grupo mesmo, posso falar pelo grupo, ver a reação na cara do pessoal. Esse elogio, o aplauso é a maior motivação, sem contar, né, que a gente está fazendo um trabalho muito bacana em relação à história e à cultura de São João del Rei. Mesmo se repetisse as mesmas lendas, eu voltaria para assistir, porque essa coisa da atuação, né, é sempre diferente. E eles não vão ali e atuam como se estivessem, tipo, num palco. Eles interagem. Então, fala com um, fala com o outro. Dependendo da interação, vai ter uma piada diferente, vai ter uma coisa diferente. Então, com certeza, eu voltaria para assistir. As vestimentas vale bastante a gente ressaltar, que chama bastante atenção. E também da questão de iluminação também, perfeito, 100%, eu gostei muito. E a questão do local também. A gente vê que eles têm todo o cuidado para poder organizar o local para aqueles que estão vindo visitar também, estarem conhecendo sobre um pouco da cultura de São João del Rei. Ao saudoso e querido jornalista, poeta e escritor são-joanense Lincoln de Souza, que nos deixou o importante registro das lendas de São João del Rei, através de seu renomado livro Contam Que, o qual foi a fonte de inspiração para a criação do espetáculo Lendas São-Joanenses. A você, Lincoln, a nossa admiração e eterna gratidão. Meu filho foi estudar em São João del Rei. E a Carla, que é integrante, né, uma das diretoras do grupo Lendas São Joanenses, fez um convite, né, para os alunos novatos da faculdade para conhecer o espetáculo Lendas São Joanenses. Aí ele me falou assim, mãe, você que gosta muito, né, de lendas, de livros, de histórias, vem aqui pra gente assistir. Aí, então eu fui para São João del Rei, assisti o espetáculo e fiquei encantada. E fiquei sabendo que eles tinham interesse em escrever um livro mais moderno, né? Porque o espetáculo, ele é baseado no livro do Lincoln de Souza. E, a princípio, a ideia seria fazer um reconto, né? Mais moderninho dessas lendas. Mas só que eu fiquei pensando, e aí eu resolvi criar uma história em que eu fosse uma turista que fosse passear em São João del Rei e ficasse sabendo do espetáculo Lendas São Joanenses e fosse lá para poder assistir. E foi assim que surgiu o texto completo do Lendas São Joanenses, que foi uma alegria escrever. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Algumas pessoas acham que eu sou tantã da cabeça. Outras acham que eu inventei tudo para me divertir. Antes fosse. Juro por Deus que é tudo verdade. Mulher que jura, mentira pura. E o bacana das nossas lendas é que a gente vai até o local onde elas aconteceram. A noiva aconteceu lá nas Mercês. Então a gente vai nas Mercês. O retrato aconteceu na Rua Santo Antônio, a gente vai na Rua Santo Antônio. A bisbilhoteira foi na nossa matriz do Pilar. A gente está com a matriz do Pilar na nossa frente. Né? O Coronel, aqui no Solar. Então, assim, a gente tem um material muito rico ainda que as pessoas precisam conhecer. E a gente só dá valor àquilo que a gente conhece. Como morador, eu sempre gostei muito de ler. Então, a primeira vez que eu entrei em contato com as lendas foi com o livro, né, Contam Que, do Lincoln de Souza, na Biblioteca Municipal, né? E como eu sou de uma geração que ainda escutava histórias, né? Essa nova geração que está chegando tem que procurar saber um pouco mais sobre as lendas são-joanenses, porque é uma coisa que da nossa cidade traz um conteúdo que acrescenta bastante. E devemos buscar ensinar também aos novos que estão chegando agora, né, a buscar aprender um pouco sobre esse conhecimento. Eu tive a oportunidade, porque eu cresci ouvindo do meu tio, que escrevia lendas também, mas muita gente, ainda mais a nova geração que vai chegando, não tem oportunidade. O grupo Lendas São Joanenses oferece uma verdadeira imersão na história e no patrimônio da cidade aos turistas e moradores. Durante os passeios, os participantes são guiados por narrativas envolventes que misturam as lendas locais a fatos históricos e curiosidades sobre as igrejas, casarões, culinária, artesanato e tudo que a cidade histórica tem a oferecer.
O trabalho é fundamental para a valorização e divulgação do patrimônio material e imaterial, garantindo que essas histórias sejam preservadas para as futuras gerações. Uma que me marcou foi da noiva, que, se eu não me engano, acho que o noivo tinha sofrido um acidente, né? Eles iriam se casar, e aí eu acho que ela se enforcou e ficava assombrando ali os arredores da Igreja das Mercês. É o que eu me lembro. E eu achei a apresentação, assim, muito chocante, sabe? E as expressões faciais, né? Todo o envolvimento ali dos atores, do sofrimento dela, da procura pelo noivo. Isso me marcou muito, sabe? Parecia um filme de terror mesmo, assim. A atriz, no caso, que interpretou da última vez que eu tinha visto, ela se adequou ao papel, ela fez muito bem aquele papel, porque a gente presta bastante atenção naquilo que o ator ou a atriz, no caso, estão apresentando, a questão de fala, vestimentas, está tudo dentro daquilo que é o personagem, e me chamou mais atenção sobre a questão de como ela estava se entregando àquele papel. Teve um fato curioso, né? Estava como a noiva, tinha acabado de interpretar, ainda estava um pouco no personagem, saí da Igreja do Rosário, fui em direção à Igreja do Pilar, e nesse dia estava tendo vários coroinhas pro evento deles que acontecia lá no Pilar. Eram adolescentes, e aí eles viram a noiva chorando. Eles acharam que a noiva era de verdade. E aí foram chamar o padre, falar, ela acabou de perder o noivo dela. E o padre já veio me abraçando, me consolando. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu falei, padre, eu vou pro inferno, isso é mentira, eu tô fazendo teatro, acabei de interpretar. E ele, continua chorando, minha filha, continua chorando, deixa eles acreditarem. Todo canto da cidade realmente é referente a alguma lenda. Tem a Dona Virgínia Cabral, que faz parte da lenda Missa das Almas. Inclusive, existe a família da Dona Virgínia Cabral viva até hoje aqui. É uma personalidade que existiu e a família tá aqui ainda na cidade. A Virgínia Cabral morava nos arredores do centro e ela sempre ia à missa na Igreja do Pilar. E aí, aparentemente, ela presenciou uma missa das almas. Se é verdade, eu não sei, mas a lenda tem muitos anos isso. Então, mas a família dela existe. Gosto muito da Missa das Almas, o segredo, até porque ela é contada num bairro próximo da minha casa. Então, assim, eu sempre identifiquei muito, porque a gente sempre passou ali, então tinha vários comentários, várias histórias. E ver os atores assim, interpretando foi excelente pra gente, sabe? A gente pôde conhecer mais e entender. Então a gente tem a lenda do retrato que aconteceu ali na rua Santo Antônio, onde uma pessoa faleceu, né? A hora que o padre chegou lá e não achou a mãe dele, e a mãe dele havia se apresentado um pouquinho antes para ele, como uma pessoa convidando para ir na sua casa, para fazer a encomendação da alma do teu filho, né? Essa pessoa encontrou com o padre à noite e orientou onde é a casa, mas que ela não podia ir junto. Quando ela chegou lá, ela viu o rapaz realmente havia falecido, procurou pela mãe, e a irmã do rapaz, do Alfredo, falou que a mãe dele já havia falecido há 3 meses, né? O que causou um grande impacto no padre, né? Eu cresci ouvindo as lendas, né? Eu morei ali perto onde que é a Lenda do Segredo, ali perto do Bonfim. Então a gente sempre teve essa cultura, né, de falar as lendas, e no meio do caminho acaba que a gente vai conhecendo as outras, né? A gente tem um bairro que chama o Segredo por conta da lenda, né? A lenda conta a história do Coronel Rogério, que levou uma escrava para a fazenda, uma mulata mais jovem, né, formosa, corporalmente falando. A senhora dele, a Jacinta, ficou enciumada, começou a prestar atenção na relação que os dois começaram a ter, a desenvolver. E ela viu que era mais que relação de trabalho, né? Eles realmente estavam tendo um caso.
Passei dias matutando o que fazer. E não é que eu tive uma santa ideia? Bolei tudo, tintim por tintim. No dia seguinte, era aniversário de Rogério. Resolvi comemorar a data com um farto banquete. Arroz, tutu de feijão, linguiça, torresmo, angu, couve, mandioca frita e, bem, só faltava o prato principal. E ela, no dia do aniversário do esposo, resolveu fazer um jantar. E o jantar, ela acabou retirando o coração da escrava para poder fazer picadinho para ele jantar, exatamente. E aí ela teve a ajuda de um dos escravos, o Bento, e falou: olha, se você contar alguma coisa eu faço mesmo com você. E aí ele sumiu com o corpo, ninguém sabe onde foi enterrado, por isso tem o nome segredo, né? Porque ela ordenou que o Bento não contasse nada para ninguém. E aí o marido dela acabou comendo o coração da Julieta. Tiveram muitas lendas, mas uma das que eu mais gostei foi a da bisbilhoteira. Não era a minha lenda favorita que mais me chamava atenção, mas por causa da atuação me chamou bastante atenção, porque aconteceu de frente da igreja, tá todo mundo intertido olhando pro foco, aí do nada aparece uma moça fantasiada de senhora numa janela. Ninguém estava esperando isso, então isso me chamou muita atenção. Em 2024, Minas Gerais bateu recorde e recebeu mais de 32 milhões de visitantes, consolidando-se como referência no turismo nacional. E dentro desse cenário, São João del Rei e outras cidades da Zona da Mata garantiram a segunda melhor classificação no mapa do turismo de 2023. Com suas igrejas centenárias, belezas naturais, arquitetura barroca, ruas de pedra e festas populares, São João del Rei se mantém como um dos destinos mais procurados do estado. Sem falar nas lendas que dão um toque especial ao charme da cidade. No último ano, mais de 134 mil turistas de diferentes partes do Brasil passaram por aqui, além de 5 mil visitantes internacionais. Olha, São João del Rei tem um patrimônio cultural imenso que a gente nem começou a explorar ainda. As lendas é um patrimônio material que são nossas. Então, um dos nossos objetivos é justamente esse: fazer com que as pessoas conheçam, passar isso verbalmente para frente, oralmente para frente, para que as pessoas valorizem esse patrimônio que a gente tem aqui. Né? Porque a gente fala de lendas, mas a gente tem um guia que chega, quando a gente chega no local, ele faz uma leitura do local. Então ele faz a leitura da igreja, ele faz a leitura do movimento, do monumento. E com isso você também se integra ali à paisagem. Você sabe que ali tem uma igreja, quando ela foi construída, por que ela foi construída, qual a importância dela dentro da nossa cidade. Então é um trabalho cultural que a gente faz e que a gente faz questão que quanto mais pessoas conheçam, né, vai ser melhor para a cidade. Eu trabalho mais em São João del Rei Tiradentes, né, na região da Trilha dos Inconfidentes. É uma região que tem muita coisa para se mostrar. Não tem como você falar assim, num dia dá para ver, não dá. Na rua Santo Antônio, por exemplo, tem gente que passa lá, vê as ruas, vê as casas tortas e só. Mas ali eu tenho 2 artistas que você pode visitar, que é o Ronaldo, que ele é santeiro, tem o Diego Mendonça, que ele é um artista plástico. Então são essas coisas, essas diferenças que fazem a experiência da visita à cidade ficar diferente. O roteiro de uma escola vai ser diferente do roteiro, por exemplo, de um tour comum, de um pessoal que vem bate e volta, de Barbacena, Juiz de Fora, entendeu? Que vem, você vai em alguns locais, né? Alguns atrativos e só. Mas em todos eles eu tenho sempre uma maneira de guiar, sem pressa. Turismar, né, como eu costumo dizer, seja ele aqui ou qualquer região de Minas Gerais, em qualquer lugar que você vai, é uma coisa que você tem que fazer sem pressa. Você não pode correr, você não pode entrar dentro do carro e... A não ser que você tenha, né, dependendo do perfil do grupo, né, por exemplo, se você tem pessoal com PCD, aí você tem que realmente usar carro, né, você não pode andar muito rápido. O que eu priorizo é calma e experiência. Você levar o turista a experimentar a cidade, seja experimentar um
uma gastronomia local, um local diferente. Em seu trabalho como guia de turismo, Giovanni dá vida aos passeios, contando as misteriosas lendas são-joanenses. Eu sempre inseri muita história. Porque, por exemplo, eu vou conversar sobre a igreja de São Francisco, né? Eu não vou falar assim, essa igreja é uma igreja que foi construída, blá, 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 blá. Não. A primeira coisa que eu costumo fazer, quando entrar, é a questão da contemplação. Contemplem, principalmente se vocês nunca entraram dentro dela. Então, sintam esse espaço. Depois a gente vai conversando, né, inserindo essas histórias. As lendas, elas vão no decorrer do passeio. Cada época a lenda surgia de uma maneira, né? As pessoas vão dando versões diferenciadas. E inserir isso dentro do passeio é interessante. Mas nem só de alegrias vive o turismo em São João del Rei. E a falta de verbas é a maior dificuldade enfrentada. Sim, a gente quer crescer mais, a gente quer mostrar isso mais, né? Mas a gente enfrenta um grande problema que a gente não tem patrocínio, então fica difícil 15 pessoas trabalharem no sábado à noite e não receberem, né? Então a gente já tem alguns projetos em vista, a criação inclusive de uma associação, para que a gente possa levar esse projeto para frente e não deixá-lo morrer, né? Porque já são 16 anos que a gente já está apresentando as lendas e a gente quer divulgar ainda mais esse patrimônio de São João del Rei. Atualmente, né, para você fazer uma apresentação dessa, não fica barato. Você tem som, né? Você tem um gasto com o carro, né? Com a parafernália do som, os panfletos, os atores que vão participar. Então eles sempre estão precisando, né, de apoio. Atualmente é mais assim marcado, por exemplo, um grupo vem, contrata, né? Eles vão e fazem, porque é uma coisa na rua, né? Eles já conseguiram fazer num bom período várias vezes no ano, né? Atualmente é mais marcado mesmo. Nós não temos mais um calendário fixo. Como eu falei para vocês, todos trabalham, são 15 pessoas. E eles têm que receber. O trabalhador tem que receber, né? Então a gente não tem como manter, porque o nosso público é muito flutuante. A gente divulga, mas não sabe quantas pessoas vão. Então se chegarem lá 10 pessoas, a gente não deixa de fazer. Mas como que uma bilheteria de 10 pessoas vai pagar 15? Como todo trabalho cultural no nosso país, a gente ainda enfrenta essa dificuldade de recurso, captação de recurso. Então, manter o projeto vivo, financeiramente falando, é um pouco trabalhoso, né? Porque a gente vive dos ingressos, né? Nem sempre a gente consegue um edital, né? Então, realmente essa questão do financeiro, não só para o Lendas São-Joanenses, mas para qualquer artista independente, é um dos maiores obstáculos que a gente enfrenta. Então a perspectiva é cada dia melhorar, tornar o projeto ele independente, autossustentável, mas a gente está encontrando alguns empecilhos ainda, mas a gente não vai desistir não. Manter as lendas vivas é um ato de resistência. O turismo vem crescendo na região, mas a falta de apoio e investimento coloca em risco projetos culturais e a memória da cidade. Ainda assim, o grupo Lendas São-Joanenses segue encantando moradores e visitantes, mostrando a força da cultura popular de São João del Rei, um lugar especial onde o passado parece respirar em cada esquina. Suas ruas de pedra e suas construções centenárias guardam segredos que ecoam na noite e nas histórias que os moradores ainda contam. As lendas não são apenas narrativas, elas são janelas para a essência da cidade, revelando o espírito de um povo que encontra beleza e mistério no que é passado de geração em geração.